mais um episódio aqui e eu vou contar pra vocês. Hoje vai ser diferente. Hoje, duas Acho que colegas essa aqui. temporada tá sendo Tá bem diferente. diferente, né? Duas amigas, duas colegas, duas mães vão ter papéis invertidos E quer experiência melhor? e vão ser as entrevistadas. Eu sou a Ana Malta Eu sou a Marjorie Sampaio. Eu sou a Marcela Sandim. E eu sou Elisângela Mazula. e juntas somos juntas somos a equipe Aia. Aia. Essa hora de falar equipe Aia, todo mundo fala. E é isso aí, somos Porque mesmo. somos mesmo. E qual vai ser o tema, Marjorie? Gravidez na adolescência. Eita, é por isso que pegaram a gente pra... É. Hoje você vai sair do lugar da psicóloga, Marcelo. Chega de ser psicóloga aqui nesse podcast hoje. Então Hoje tá bom. vai Beber ser água aqui, experiência, né? Hoje Ainda vai aqui um ser brinde, Elisângela. experiência. E nós gostaríamos de trazer um dado aqui para vocês, que é muito importante, né? 14% dos partos no Brasil são de mães até 19 anos, né? Então, um dado muito forte aí, né? 14% da população aí que tem bebês até 19 anos, né? E como é que foi para vocês, meninas? Digam aí. Como quando Mulheres chegou a hoje. notícia, né? Quem fala? Um caos. Eu lembro... Qual era a idade de vocês? Eu me descobri grávida com 16 anos. Né? A Ana Luísa nasceu, eu já tinha 17, já tinha. Nossa, hein? Nossa! Não, mas é uma diferença, né? Na adolescência Sim, tem uma é. diferença. Sim. Mas me descobri grávida aos 16 anos e foi, assim, muito caótico. Eu lembro que tinham alterações acontecendo. Eu, de verdade, não sabia o que estava acontecendo. E quando a minha mãe me chamou para conversar, parece que uma avalanche apareceu na minha cabeça. Sabe, muitas informações desencontradas, mas alguma coisa me dizia que lá vem bomba. E Mas aí, a sua mãe estava percebendo coisas que você não estava percebendo? então, menstruação atrasada, borra de café, sabe, quando Uhum. sai na calcinha. E eu falava, mãe, estranho, veio e já foi embora. Né? Então, ela sabia o que estava acontecendo, eu que não sabia o que estava acontecendo. E eu morrendo de vergonha, me cobri da cabeça aos pés. Né? E a minha mãe, você tá grávida, eu acho que você tá grávida. Você fez alguma coisa com fulaninho? Eu falei assim, fiz. 16 anos, foi assim, caótico. E para É. você, Eli? Então, eu descobri que estava grávida aos 17, né? Um ano depois de Marcelo. Ainda tive também com 17, né? Faltava ainda alguns meses para os 18. Então, foi bem... Tipo, fiz 17 e engravidei. E eu lembro que, tipo, sabe, até eu processar aquela informação, como foi impactante. Eu não acreditava, eu acho. E quando meus pais descobriram, também foi um caos, né? Imagina, vem seguida daquelas frases perfeitas. Você acabou com a sua vida. E agora? que vai ser O que agora? vai ser? Enfim. Você é burra. Isso deu ouvir. É. E eu acho que eu lembro de uma coisa também, quando, assim, a gente está na adolescência, né? E aí você deixa de fazer parte de um grupo, né? Uhum. É Então, muito bizarro. estava grávida, de repente eu adolescente, pertencia ao grupo, tinha as amigas, então, quando você recebe aquele, né, A tá me notícia. faltando a notícia, não, mas eu ia usar uma outra palavra que me agora fugiu, enfim, perimenopausa já, deve ser. E aí, sabe, tipo, você não pertence mais a esse mundo, você não é adulto, né, você não sabe, querem mandar na sua Você não é vida. criança. Você não é criança, Você não é adulto. Você é adolescente que engravidou. Então, e você já não ocupa faz mais parte daquele grupo também, né? É, eu você- via muito isso. É como Você se tá você na sai- borda você de tá muitas onde? coisas, né? Você tá Você fora da saiu do borda. planejado. Você tá fora da borda da adolescência, você tá fora da borda da infância, fora da borda da vida adulta. Você tá à margem, literalmente. Sim, sim. Ainda mais dependendo do contexto. Ai, não tô Sim. como profissional, desculpa. É. Respira. E como Respira. foi dar a notícia pros namorados na época, ou pros rapazes que vocês estavam saindo? Pros Ai, digníssimos gente. é da época. Olha só, eu não lembro muito bem, mas eu vou te lembrar. Assim, pra mim, eu acho que não teve, eu acho que uma responsabilidade, assim, afetiva, né? Acho que não teve essa coisa, né? De sentir mesmo, né? Daquela forma. Eu me considero mãe solo desde sempre.
né? de alguma forma, Naquele momento. a maternidade solo também já estava presente. Mas assim, eu acho que eu era muito imatura. Uhum. Muito. Eu acreditava no relacionamento que ia ser pro resto da vida, naquele amor romântico, de que ia ter o príncipe encantado. Eu fui muito estimulada, acho que na vida, né, na minha infância, assim, com essa ideia do amor que é para sempre. Uhum. Então, quando eu descobri a gravidez, que não foi muito bem eu descobrindo, assim, eu senti algumas coisas, eu sinalizei para uma amiga foi comigo até o posto de saúde, né? Eu fiquei com vergonha de entrar, com medo de entrar ali com ela, voltamos para casa, só que eu ficava assim, ah, não, Deus não tá fazendo isso comigo, né? E nessa de Deus não tá fazendo isso comigo, que eu lembro, assim, por alto, de ter comentado, na época era meu namorado, eu lembro de ter comentado com ele, tem alguma coisa estranha acontecendo, e se tiver isso acontecendo, se eu estiver grávida, ah, não, se estiver grávida a gente não tem muito, só tem que contar. Então, a reação foi mais ou menos essa. E aí eu lembro exatamente da cena da mãe do menino chegando com o menino na porta da casa da minha mãe. E a mãe do menino, a minha filha, tá aqui. O fruto da adolescência tá aqui com a gente. Tá ouvindo isso, acho que pela primeira vez. Ah, meu Deus, ó. Também você pode se retirar. E aí ela chega. Cleide, mas que merda! O que eles fizeram? E aí até para conversar, entender, mas nesse momento não teve briga, Uhum. né? Foi aceito, mas de uma forma de aceitar mínima, assim, né? Hoje a gente entende a necessidade de aceitar muito, né, esse lugar de cuidado desses dois jovens. Mas, enfim, foi um pouquinho por aí. Uhum. E uma coisa que me vem à mente já falei pra vocês, né? Meu pai militar, imagina, a pessoa, né, moralista ali e tal, enfim, não me deixava nem brincar com meninos e de repente a filha tá Uhum. grávida e eu lembro dele falar, tipo, colocando a culpa na minha mãe, né? Mas aonde você tava que você não viu, sabe? Então, eu hoje em dia percebo esse lado também. Uhum. Como que a culpa Cai na mãe, cai na Sim, mãe. sim. Os meus Aonde pais, essa mãe estava, os meus né? pais tinham se separado, recém-separado. Então, eu lembro também de um papo desse do meu pai perguntar para minha mãe, falar para minha mãe: "Ah, ela engravidou, a culpa é meio que tua, porque onde é que você tava que você não viu essa menina E a gente engravidando, volta, né?" a culpa sempre culpa é é da sempre mãe, da mãe. né? Joga uma responsabilidade, uma culpa na É. gente, Sim, né? né? Uma Esse responsabilidade. cuidado todo sempre da mulher, né? E- Eu lembro da gente ter tido essa conversa num outro momento, né? De almoço da gente, assim, né? E foi até uma das questões que eu trouxe, né? Como uma necessidade de falarmos também um pouco de como é a idealização. Porque, assim, é algo muito novo pra gente na adolescência, né? O sexo. O que que é o sexo na adolescência? Posso te falar sexo, Hermínio? Pode. Tá, porque da outra vez eu fiquei no pi, né? Né? Eu sou dessa, tem que perguntar. Uhum. E não é algo acessível por não sabermos ou por não termos, talvez, acesso a informações, né? Então, assim, como é que girava para vocês ter esse amor romântico, no caso da Marcela, Elisângela, me traga como é que foi para você, e de repente, desse lugar de abertura na relação ali, né, para vocês estarem juntos, vir uma gestação que também não era o esperado, não se tem conhecimento. Percebam que não se tem conhecimento nem do próprio corpo, Uhum. né? Quando Marcela traz assim, eu nem sabia, quem identificou foi minha mãe, né? Uhum. Como tá tudo tão novo, né? É um corpo menstruando, é um corpo que de repente não tá mais. Essa confusão que a gente tem muito grande na adolescência, né? Dessa falta de informação de desenvolvimento humano, que eu acho que acontece, né? O que é natural, vamos ter relação em algum momento, vamos começar a poder procriar em algum momento, vamos falar no sentido animal, assim, né? E isso não vem pra gente, a gente não visita isso na adolescência, né? É difícil chegar a essa informação. Como é que hoje, olhando para esse momento de vocês observam essa imaturidade na informação, assim? Eu não sei se é só na informação. Uma coisa que minha mãe sempre falou pra mim, e eu discordava dela, e hoje eu ainda tô discordando, mas com abertura pra concordar, que é assim,
vocês sabem, vocês têm a informação, vocês engravidaram porque vocês quiseram, Uhum, né? Eu entendo essa fala dela, né? A informação está disponível uhum, para grande parte, né? A gente não pode falar que está disponível para todo mundo. sim. Mas uma coisa Nem que tanto, né? existe uma informação que falta, que é a Uhum. informação do autoconhecimento. Sim. E eu acho que é isso que faltou para mim, assim, eu conhecia muito sobre sexo, o que eu ouvia as amigas falarem, o que eu ouvia minha mãe conversar, né? Minha mãe nunca deixou de falar sobre sexo comigo, mas eu seria a pessoa, né, que teria vergonha de ir numa farmácia pedir camisinha. Uhum. Eu morreria de vergonha de comprar uma camisinha, entendeu? Uhum. Eu morreria de vergonha de chegar para o parceiro e falar assim, olha só, eu acho que agora eu não quero, né? Uhum. Eu seria essa menina, né? Eu engravidei na minha primeira relação. Então, eu não posso falar tanto de tantas, né, tentativas ou nem tentativas, né? Mas de relações em que culminaram numa gravidez. Mas, assim, eu acho que falta esse tipo de informação, o cuidado e o olhar para dentro, para como essa menina se Sim. sente, como ela percebe, igual você falou, o próprio corpo, é o que psicologicamente eu chamo de pedagogia sexual, né? A gente aprende de forma muito solta o que é sexo, mas o que é sexo pra gente? Uhum. A gente não fala sobre isso. E quando um adolescente começa a falar, algumas famílias acham isso ruim. Uhum. E alguns adolescentes também acham isso Que ruim, até né? inibem, né? Sim. Isso. Sim. Não, e imagina isso para mulher também, né? Para menina, né? Acho que Sim. entre os meninos ainda se fala mais, né? A respeito Uhum. de determinados assuntos. Para as meninas, não. E assim, no meu caso foi há 23 anos atrás, né? Uhum. Eu fui a primeira menina grávida do condomínio da região ali, do bairro que eu morava, e por acaso por acaso nada, por acaso, né? Uhum. Marjorie me viu, não viu grávida? Vive. E assim, é um baque para muita gente, né? E Sim. pra gente principalmente. Sim, E o julgamento também das pessoas. sim, né? Mas Eu acho que diferente. espanta um pouco, porque na época a gente não tinha. É o que eu tô falando, dessa imaturidade, talvez, dessa. Eu diria assim, de uma. Você tá nessa transição, né, ainda, de responsabilidade, tudo. A gente não tem esse conhecimento. Lembrem da infância de vocês, da adolescência de vocês. A Uhum. gente não tinha esse olhar, né? Uhum. De, eu vou correr o risco de estar grávida. Não, a gente não Eu pensa não me nisso. lembro de passar isso na minha Uhum. cabeça com 16, 14 anos. Eu desejava a gravidez. Eu desejava a Uhum. gravidez. Não necessariamente que ela acontecesse naquele momento, mas como o Uhum. meu olhar era romântico, Uhum. eu imaginava. Você Você já- pensava em já algum tava momento ser projetando. mãe, Em- é isso? Não, construir até de a repente, família naquela com época. aquela naquele momento, pessoa. naquele momento, eu imaginava e desejava isso, né? Uhum. Imagina, eu casando, a minha filha tá aqui balançando a cabeça e achando um absurdo. Mas é de verdade, assim, Sim. imaginando, casando, sabe? E constituindo a família, É algo muito talvez. romântico, né? Mas então, Talvez eu até acho que- pela minha bagagem, porque os meus Sim. pais tinham se separado e eu tava tentando reparar alguma coisa, eu Sim. penso hoje, Uhum, entende? Mas na época eu não sabia. Sim. Mas você falando isso, eu me identifico muito com essa parte. Eu não sei se devido à geração, mas eu, assim, tinha essa ideia fantasiosa, né? Desse amor romântico, né? Até mesmo Sim. pelas histórias da Gente, a Disney. gente tinha amor platônico. Não é? Então, E é isso. prova de amor. E a prova Então, de amor? É isso. Né? E- Que era. Existia o amor E platônico. até uma possibilidade de uma vida, sabe, nova, né? Enfim, acho que é devido aos conflitos mesmo ali da adolescência, com os pais, com a mãe, principalmente. Eu lembro de muito conflito nessa época. Então, eu queria sair daquele cenário. E para mim, talvez a gravidez, né? Seria uma forma, forma. mas não foi. É. Mas vem com muita surpresa, né? Porque assim, né? É esse contexto da informação que eu trago. Eu acho que hoje é uma informação passada de forma incorreta por não Sim. abraçar essa geração essa inocência dessa geração É. que vem, né? Não é só você falar, coloque a camisinha. Sim. Isso é insuficiente. Use o DIU. Uhum. Use o anticoncepcional que está no posto de É saúde. só ir ali e pegar o É anticoncepcional. só Não ele é isso. pegar. é. Não, como é que bota? Não Como é que é. faz? Como é que É. usa o aplicativo Como da é que lida com- tabelinha? Sim. Inclusive, jovens até de conhecer hoje, o corpo, vocês né? estão com uma tecnologia a favor de vocês. A tabelinha nos aplicativos aí que existem, não vou citar aqui porque não está nos patrocinando, não vou falar o nome.
fornece a vocês que vocês tenham conhecimento controle maior, do contexto menstrual de vocês e da fase. A gente não tinha isso. Não. Quem aprendeu tabelinha na adolescência? Eu Não. nunca sabia fazer Não, aquilo. não. E uma outra coisa, assim, eu não lembro de ter tido na escola, Sim. Não. nem no Não, ensino, nenhuma. não Não, teve na não escola teve. nenhum tipo de informação ou conversa Uhum. aberta Sobre, sobre né? sexualidade. É isso. Eu tô falando há 20 e poucos anos atrás. Mas eu acho que hoje Também Ainda não é não, poucas as mas que fazem. existem algumas ações de clínica da família junto com as escolas públicas, que ficam mais próximas às clínicas da família aqui no Rio, que fazem essa ligação do profissional da saúde ir até a escola para falar sobre sexualidade. Sim, sobre doenças, né? que é outra coisa É, importantíssima na isso. sua transmissíveis, gravidez, é. né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, Isso. existe algum Existe, né? movimento, né, em relação a esses espaços. Eu não conheço todas as instituições, Sim. claro. Mas há 23 anos atrás não era tinha. possível, entendeu? Não E era a possível. mulher, a menina ali, né, tá, enfim, na adolescência, ela também tem a possibilidade de conhecer o seu corpo, né? Porque Sim. na nossa época não era falado assim. Mas também tem outra coisa, assim, não sei vocês, mas existe muito uma ideia de que nada vai acontecer com a gente. Uhum. Sim. Eu acho né? que isso a gente vai levando ainda por um bom tempo, que nada vai acontecer Sim. com a gente. Nada vai acontecer com a gente. Ah, então não, só foi aqui rapidinho, ou então não, só foi isso daqui um pouquinho. E depois a gente se depara com a consequência. A gente não Sim, acredita sim. que tenha consequência, né? Eu Ainda acho que até por pergunta como isso assim, gente. eu fui- barganhei. Eu fui mãe na adolescência, mas o Bento, ele é fruto de uma gravidez não planejada. Eu também, eu já Entendeu? tava Então, com- tipo, né? Quase 30 anos. É assim, o Guilherme foi totalmente ali planejado várias vezes. O Bento bastou uma, e aí eu lembro que meu companheiro. Viu, gente? meu Acontece esposo, na vida adulta também. Pois é. Não é você transar uma vez e na adolescência você culpar a adolescente de que, nossa, você não sabia que poderia somente uma vez Isso. acontecer. Na vida adulta acontece, mas por que vocês Acontece. culpam só a adolescente? É verdade. Fala pra mim. Gente, Não. acontece. A todo Idade momento. reprodutiva, meu Sim, amor. A gente transa, a gente corre o Menstruou, risco de engravidar. É. E às vezes, né, usando o método contraceptivo, que é Também. isso, Que é né? 99%, né? Já é 100% É seguro. isso. A única... Eu acho que o 100% seguro é não transar. Porque senão, não tem mulheres que às vezes com laqueadura estão lá engravidando. Gente, Mas você veja as informações, a forma como são passadas, trazidas, a maturidade para poder absorver aquilo ali, sim. os espaços para nós tirarmos dúvidas, que é de extrema importância, Sim. né? Sim. Traz a possibilidade de você discernir sobre alguma Com coisa na sua certeza, vida, Com né? certeza. Eu acho Com que, que- assim, é contanto você importante tenha o falar, contato. você falar, Marjorie, a respeito dessas ferramentas que se tem Sim. até hoje, porque na nossa época não tinha, né? Não tinha. Não tinha. E, assim, apesar disso, ainda tem um grande tabu, né? De falar a respeito da educação sexual, né? sexual Sim, nas sim. escolas. E nas famílias Né? também. Sim. Porque acham, né, que aquilo ali está estimulando Eu de alguma aprendi forma. assim com meu pai, ele vai aprender desse jeito também, É, a né? vida Conversando ensina. com os colegas. E não vai aprender o não. quê, né? Aí Como você imagina, vai? se eu, enquanto adolescente, acredito que nada vai acontecer comigo, meu coleguinha também, o outro também, o outro também, o outro também. Aham. Sim. Se eu for aprender com os meus colegas, o que vai sair dali, entende? E Marcelo, Não a que gente seja também só tem que ruim. trazer, até aproveitando um ensejo aí do Tiago, né? Vamos trazer para o tema os meninos, que os meninos também têm esse espaço Sim. de fala, né? Eu noto que algumas famílias, às vezes, é um tabu o menino tá no banheiro muito tempo e, né? Porque é o que é mais natural para o menino, a menina não pode ficar no banheiro muito tempo, o menino pode. Sim. Mas deixemos as meninas também, né? E Por trazer favor, né? também uma responsabilidade, porque como quem engravida é a mulher, é como se toda a responsabilidade de todo o cuidado. Gente, pra mas se não não correr tiver assim- sêmen, não tem gravidez. Sim, É o mas que muita carrega. gente, Não tem muitas famílias espermatozoide, ainda pensam dessa forma. Sim. Os meninos também têm a Como responsabilidade, se fosse porém também culpa estão no mesmo exclusiva, né? barco, eu penso, né? De se o meu coleguinha, meu Sim. coleguinha pensam que não, tá todo mundo no mesmo barco ali. Você vai ter uma relação. Mas aí eu acho que entra também uma questão de responsabilidade da sociedade como um todo e da família, porque assim, infelizmente,
eu tenho algumas rodas de amigos que ainda tem aqueles pensamentos machistas, né? Aquele sim, ditado, sim. tipo, como é? Segure essas cabrinhas. É, Eu gosto isso Nossa, aí. péssimo Pois é. isso, horrível. Sim, né? E Meu bode tá quantos, solto. quantos Suas filhos... ovelhas, sei lá. Ah, Cadê alguma a minha coisa foto de criança lá, Ana Luísa? Não, sabe o que que isso me faz pensar também? É isso, né? Quantas gestações a menina tem durante um ano, né? E quantos Quantas filhos, possibilidades de Sim, gestações a gestação. mulher tem. E o homem, quantos filhos ele pode Muitos, gerar muito durante um mais, ano, Então, a né? responsabilidade maior deveria, se É. fosse por essa questão, né? Ser mais sabe? dos meninos. Mas, assim, uma coisa que eu... Gente, fique... Assim, eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Eu vou defender, assim, antes de até pensar. Hum. Mas quando a gente estava falando, tanto com o Thiago, como a gente já conversou também em outros Sim. momentos, do que acontece com os meninos, né? Se eles são cuidados ou não. Posso falar rapidinho como psicóloga? Só um Pode, Pode, Marcelo, pode, tá liberado. é, Pode falar. Então, existem algumas instituições, quando os meninos fazem provas, né? Por Uhum. exemplo, para a área militar, Sim. eles não podem ser pais. É. Então, eu já vi alguns casos de meninos que estão nesse processo de entrada na área militar. As meninas engravidaram e eles têm grandes dificuldades de assumir, porque se eles assumem, eles saem são expulsos, são convidados a se retirar dali da formação que eles estão fazendo. Então, não é só, a Marjorie tinha falado lá do Tiago sobre a licença paternidade, Sim. o quanto que a gente já, desde ali da adolescência, sabe, não entende a questão não só da sexualidade, mas da reprodução e do assumir o cuidado e o afeto sobre Você a criança, priva privando esse o menino né, de assumir uma vida profissional ali, que ele poderia, inclusive, prover, né, a melhores condições. paternidade Isso. dele, sim. E aí ele se vê, né, na dualidade. Que é um absurdo, Estou né? defendendo? Não estou, Uhum. né? Eu estou tentando só trazer Ela a tá informação. refletindo, ela Tô tá São as pensando. reflexões e tal. E como foi para vocês, assim, viver esse momento? A Elisângela até trouxe um pouquinho que ela como se ela estivesse sendo excluída, né, ali da adolescência. Como é que foi para vocês, né, durante a gestação? Equilibrar, assim, eu não sei se é essa a palavra certa, estou vivendo a adolescência com muitas festas, com muitas saídas, com muitas descobertas, e eu estou grávida também, que de uma certa forma a gente sabe que tem algumas limitações de fazer, né? Eu era muito imatura. Mas uma coisa que eu acho que eu tive muito privilégio foi que, por mais que eu tivesse engravidado na adolescência, e tivesse me percebendo limitada e com alguns espaços, né, se distanciando, e pessoas se distanciando de mim, eu tive uma rede de amigos que nunca me desamparou. Então, até o primeiro ano da Ana Luísa, eu vivia com uma barriga gigantesca na pracinha de onde eu morava, com os amigos todos em volta, principalmente os meninos. Os meninos, sabe, sempre muito cuidadosos comigo, sempre me incluindo. Algumas meninas se afastaram porque tinha a ideia de que vai levar para o mau caminho, né? Então, Às vezes não era nem as meninas, às vezes as próprias famílias. as famílias falando para as meninas, não anda com a Marcela, porque, né, ela Porque engravidou. gravidez pega. Enfim, mas eu tive um acolhimento, né, de algumas meninas que a família tinha um senso um pouco maior, uma compreensão um pouco maior, e de muitos meninos também. Então, eu não fui privada dessa vida social. Eu não era uma pessoa que gostava muito de sair. Eu saía porque era, de alguma maneira, o que estava todo mundo fazendo, e a minha mãe falava, vai sair, vai se distrair. Mas eu era mais caseira. Então, eu lembro, eu até falei para Ana Luísa recentemente, eu lembro, eu acho que com mais de 30 semanas, eu estava na Disque Mel, quem me conhece. Um baile, uma boate em Campo Grande, Rio de Janeiro. Gente, isso entrega muita idade da gente. Ouvindo Tati Quebra Barraco. E a barriga lá, tudo balançando até o chão. Mas assim, e aí algumas pessoas vão olhar isso querendo repreender, outras pessoas vão olhar entendendo, caramba, ela tá sendo adolescente, só tá grávida e adolescente, entende?
Então, assim, eu tive Tinha algumas... matinê, tá, gente? Na Disque Mel. Era matinê na época. Eu nem lembro, Era mais mas devia cedinho, ser. Devia era ser. matinê. Mas eu me senti limitada em relação, assim, como eu me via, né? Uhum. Então, eu me via, assim, querendo ter alguma liberdade Uhum. que com 16 anos eu já poderia ter. E eu não podia, porque eu estava grávida, então eu não podia mais correr como eu corria, não podia mais ter a iniciativa de fazer alguma coisa só por mim, né? Uhum. E ter isso como um limite foi muito desafiador, Você vê um principalmente depois corpo do mudando corpo mudando sem conhecimento. desse corpo, porque Desse esse corpo corpo. já está em transformação antes, então se Sim. transforma duplamente por conta da Sim. gestação, né? Eu lembro, né, assim, que as meninas da minha turma, que eu estava no último ano, né, do antigo segundo grau. E aí elas se reuniram, né, para fazer um chá de bebê. Então, dessa forma, eu me senti acolhida, né? Uhum. Então, elas se organizaram e fizeram lá, cada uma doou uma coisa e tal. Nesse momento, eu me senti um pouco pertencente de volta àquele Uhum. grupo, né? Mas, assim, continuou essa questão até mesmo em casa, porque era aquela questão punitiva. Eu tinha que ser punida porque eu não medi, né, meus Vacilou, atos, vacilou. é aquilo. Uhum. Acabou com a vida. Era o que eu mais Eu escutava. não sei se Acabou com a você, sua vida. se você passou por isso, mas assim, uma coisa que eu sinto, eu não sei se acontece com muitas meninas que engravidam na adolescência, mas é como se na gravidez, né, o cuidado ainda está direcionado pra gente. Uhum. Isso acontece na vida adulta também. Sim. Mas quando o bebê nasce, existe uma coisa que aconteceu, eu sinto que aconteceu comigo, que é a transferência do afeto e do cuidado. Uhum. Então, você que é adolescente e que engravidou na adolescência, isso que você falou da Uhum. punição, mas eu transfiro o cuidado que eu oferecia para você agora para esse bebê integralmente. Então, sim. você se sente, Um vazio, É. né? existe um vazio da relação, né? E é Sim. muito difícil lidar com esse vazio. Né? Porque você se Realmente. sente não só errada, não só culpada, não só eu me É. senti muito desqualificada, né, como mãe, porque eu não sabia o que eu estava fazendo e tinha uma figura, no caso a minha mãe, de maior autoridade no papel materno, né, do que eu tinha que continuar, eu já tinha terminado o ensino médio quando a Ana Luísa nasceu, quando eu engravidei. Tava férias do último ano. E aí esse lugar, né, desse papel da minha mãe sendo mais firmemente como responsável e cuidadora, eu saindo para fazer outros cursos e tentar continuar a vida de alguma maneira e trabalhar. Então, eu me via num não lugar, né? O não pertencimento, eu Sim. senti mais do papel materno. Parecia que Uhum. estava sendo a todo momento retirado. Retirado. E eu entendo que não é assim, não foi feito intencionalmente. Né, foi feito como uma forma de cuidado também para o bebê que estava chegando, né? Porque de fato eu A era mais experiência ali imatura. falaria mais alto no cuidado, né? A experiência materna delas falaria mais alto no cuidado. Isso. E então eu acho que essa questão do pertencimento que você falou, eu senti muito mais a dificuldade nesse pertencimento depois do nascimento e mais ainda entre o sistema familiar e o social, porque aí quando o bebê tá no colo e o peito tá vazando, você não tem como ir requebrar a bunda na Sim. Tati quebra-barraco, entendeu? Uhum. Com o bebê na barriga ainda dá. Você não tem como sair com o teu namorado para poder, sei lá, ir para uma resenha que chamam hoje, e o seu namorado vai, tu fica em casa com o bebê, se sentindo a pior pessoa do mundo, porque você queria estar lá de alguma forma, ou com inveja dele, porque ele está se divertindo e você está cuidando de uma criança. Sim. Né? Então, lidar com todas essas angústias na adolescência, para mim, foi muito difícil. Uhum. E para você, Eli? Então, eu vejo, sabe, isso desde um lugar, assim, que tenha me trazido, acho que é um pouco de solidão, né? E de, assim, autoconhecimento ao mesmo tempo, né? E aí, depois, descobri que era aquilo, era Elisângela com ela mesma, nessa construção ali, né, de uma nova Elisângela, que nunca foi vivida. E assim, eu lembro que minha mãe falava, que, olha, eu fico, já antes de nascer, eu fico com ela
para você trabalhar e estudar, mas para sair de forma alguma. Então, olha só, né? A gente tá ali, é o preço que eu tinha que pagar. Eu não Sim. pensei, né? Então, Você não pode se divertir. não posso. Uhum. E é isso. Então, eu já tinha que dar conta a partir dali, sabe? E assim, e amadurece. Mas, ao mesmo tempo, amadurece, mas tiram esse, né? Amadurece na dor, né? Amadurece na dor, mas mesmo assim, você é muito nova, não sabe de nada, né? Então, você tem que É muito incoerente, acolher, É sabe? incoerente. Olha Tem que só, cumprir o que tem que cumprir. quer Mas assim, dizer, você é nova demais, você não sabe o que você está fazendo, mas Sim. exige de você uma maturidade, Uhum. sabe? É incoerente você demais. não sabe nada e você tem que saber ao mesmo tempo. E como que você vai se equilibrar nisso? Uhum. Que você não sabe nada porque você é jovem e você vai ter que saber Porque você procurou. Você procurou. Então, agora você sabe como que a gente vive essa ambiguidade ali, essa Ambivalência de sabe, sentimentos. ambivalência, Eu queria fazer uma pergunta para vocês, até para a gente ir É. finalizando, né? Duas, na verdade. Uma é se hoje, mais maduras, mais conscientes, né, da vida de vocês, de como isso reverberou na vida de vocês, vocês conseguiram ressignificar essa maternidade. Ah, tá, já para responder. Tá? Então, esta semana eu estava em terapia. E nunca. Eu acho que assim, Uhum. é um processo para mim, né? Eu não sei para Eli, mas é um processo constante de transformação. Uhum. Porque existe muita dor que é sentida solitariamente, Uhum. que a gente só vai visitando isso aos poucos, né? Talvez como uma forma de defesa que a gente encontra naquele momento, deixar tudo por baixo dos panos, né? E vai lidando como sobrevivência, mas chega uma hora que parece que, ei, peraí, Você tem que olha olhar pra para cá. aquilo, Uhum. Entendeu? Então, essa semana mesmo em terapia, eu tava me debrulhando em lágrimas com a minha psicóloga, falando desse ponto de dor. Não é da maternidade, Uhum. né? Mas é da solidão e da sustentação que se Nesse tem contexto. nesse contexto. Uhum. Eu vejo assim que desde de sempre, né? Eu percebi na adolescência já o que vinha junto com a maternidade, né? Quais acho que as sobrecargas já haviam desde ali, sabe? E assim, ainda bem que muita coisa mudou, porque naquela época, até só para não me prolongar muito, mas eu queria trazer uma coisa que eu acabou que eu esqueci de falar. Que durante a gestação eu não me preocupava com a via de parto em si, né? Mas em algum momento ela veio. E sabe, que bom que ela não trouxe tantos medos, porque eu sabia que de alguma forma eu ia parir, né? Uhum. Ia sair de alguma. Isso era a menor das preocupações que eu estava naquele momento. Mas como esse lugar me trouxe muita solidão, porque naquela época não tinha um acompanhante, direito ao Não acompanhante. tinha, verdade. Eu era menor de 18 e no hospital não me deixaram ter alguém que ficasse comigo, né? Agora você vê, que incoerência, né? Uma menor de 18, aí volta aquela coisa, né? Você não tem a maioridade, mas você também não tem direito a ter alguém que zele ali por você. Como assim, gente? Olha quantas violências a gente sofria nesse, Sim. né? E assim, para mim, ali, aquele cenário do pré-parto, eu tava só com pessoas que eu nunca. Eu tive num hospital que não era privado, e aí nem o próprio médico que me acompanhou, porque eu entrei como gravidez de risco, porque era adolescente, minha pressão alterou, teve alterações, então já me colocaram para gravidez de risco. E no dia, a obstetra, ela estava saindo de plantão. E aí, eu não tenho ninguém ali de confiança, Uhum. sabe? Que Tá me trouxe. sozinha, né? Tava sozinha. Então, sabe? É aprender a estar só e vivenciar Desde o isso início. desde o início, sabe? E na adolescência, né? Sim. Então, como que vai, amadurece e vai. Na marra, né? Na marra. Qual era a segunda pergunta? A segunda pergunta era: qual seria o recado, o carinho que vocês deixam, né, para as jovens de hoje Uhum. e para as jovens mães de hoje? Para as jovens de hoje e para as jovens mães. Bem, muito do meu trabalho Uhum. eu desenvolvo Sim. para elas.
Uhum. né? Eu acho que por esse ponto de dor, eu vou me emocionar. Hoje é dia, gente. Vamos lá. Por esse ponto de dor, de angústia, de medo, Uhum. pelo desamparo, sabe? Eu acho que eu peguei como não só uma bagagem assim para carregar, Mas uma mas força, eu acho. se transformou num grande poder, né? De entender que o que eu não recebi, eu tenho para oferecer. Uhum. Sim. E se tornou um propósito, assim, de vida. Então, eu não sou só psicóloga de mulheres, mães, né? A minha principal motivação social é o cuidado das adolescentes que estão grávidas ou que foram mães jovens, né? Então, para essas meninas que são jovens mães ou estão grávidas, para não desistirem nunca delas. Uhum. Elas entenderem que, apesar da dor, existe dor sim, apesar da dor, existe um caminho de construção que é possível ser feito, né? Onde valide quem ela é, o desejo dela, as intenções que ela tem para a vida, não só por ela, mas agora também por esse bebê que está vindo ao mundo, né? Existe possibilidade de melhorias de vida, não precisa passar por tudo sozinha. E para as adolescentes que não são mães, entenderem que o que elas desejam nesse momento. Porque a gravidez, ela pode não impedir, dependendo do contexto que a gente fale, né? Ela pode não impedir a vida de alguém, mas ela traz muitas limitações. Não é o bebê em si, né? Mas é como as pessoas lidam com a maternidade na adolescência. Então, vai transar pela primeira vez ou vai ter relação sexual com uma pessoa que né, afetivamente ligada a você, se previna mesmo, entenda se é isso que você quer, não precisa provar amor para ninguém através de relação sexual, né? Peça para usar camisinha sim, usa a pílula do dia seguinte se for necessário, não como método contraceptivo regular, né? Mas existem caminhos de cuidado e de prevenção para que a vida dela não seja impactada pela maternidade na juventude, né? E vai ser feliz. Eli. Acho que é mais ou menos isso que Marcela falou, né? E para elas entenderem também que, se por acaso, né, a gravidez veio no momento que não era tão esperado, né? Que mesmo assim ainda é possível, né? Com todas as complicações que vêm, né? A ali, diversidade as da vida. diversidades, é possível seguir e continuar, né? A sua busca, enfim, pelos seus desejos profissionais, enfim. E você pode ser uma mãe realizações. maravilhosa. É, Mesmo com 16, 17, 18, não né? importa. Você pode construir uma maternidade maravilhosa, uma relação maravilhosa com esse filho. Eu acho que em qualquer momento é isso, é a mulher ter essa consciência de se é aquele momento realmente, se ela puder parar e pensar, né? Se é aquele momento que é propício para aquilo, para aquela construção da maternidade, porque realmente ela não é o bebê, mas tem inúmeras limitações, né? Na verdade, o bebê, ele vem só, né? Ele vem. Ele passa a fazer parte do contexto ali, né? E eu acho, e essa questão também que a gente falou um pouco, né? Que você não acabou com a sua vida, né? Se caso aconteceu, a sua Aqui vida é não prova, acabou. né? A vida não acabou, pelo contrário, né? Vai construir uma nova possibilidade, né? De vida e de caminhos. E é isso, gente. Você não vale menos, né? Sim. Não perdeu o seu valor porque Sim. engravidou. Sim. Não é isso. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Amo vocês. Amo vocês. Equipe Aya. Equipe Aya. Obrigada, Obrigada. Obrigada. Até a Obrigada, próxima, gente. gente. Até. Beijo, beijo. Obrigada, Hermínio. Hermínio foi pai Obrigada. adolescente, não foi, Hermínio? Hermínio? Eu fui pai com 18 anos. 18 É. anos, já tá aí, o próximo de Vamos fazer repente, entrevista né? com o Hermínio. Beijo, Hermínio. Beijo. Beijo, Tchau, gente. tchau. Obrigada. É, Pelo programa e pela temática. Tchau.